Shalom Vraha, mais uma aula com o nosso queridíssimo Rabino Gloiber, o melhor rabino das galáxias, como eu sempre costumo dizer, e é mesmo. É difícil a gente encontrar uma aula no calibre da dele aí nas nossas mídias famosas aí, né? YouTube, Instagram. E existem pessoas que estão no nosso grupo e também que não estão no nosso grupo fechado de estudo que dedicam aula, elas dedicam aula. E aí essa aula de hoje ela foi dedicada pelo nosso querido Bruno Rabelo. Ele faz parte do nosso grupo fechado de estudo e ele quer saber, ele é um jovem, e ele quer saber como que o conselho, né, dos sábios da Torá para desenvolver foco, disciplina e consistência. E essa aula ele dedica para a Geulah, para que venha a redenção para o nosso mundo, Baruch Hashem. E hoje eu tenho a ilustre presença do meu querido filho Rudi Ecol e meu querido esposo Iléo Leita. Shalom Bracha. E o nosso querido Rabino. Shalom Ubraha. Então, em primeiro lugar, estou muito feliz que o Rodinho veio para São Paulo. E Köln, que o sobrenome dele era uma cidade na Alemanha, que tinha uma comunidade judaica muito grande. Tiveram lá cruzadas, é um lugar histórico mesmo. Assim, desde a época do Império Romano já tinha essa cidade. Em outras palavras, Judeu voltando para casa. Judeu voltando para casa. Ficamos assim, muito tempo, esperamos pelo Rodinho, graças a Deus. Agora o Rodinho chegou. E em relação ao tema da aula dedicada pelo nosso querido Bruno Rabelo, e que ele pergunta sobre foco e consistência, disciplina. Uma coisa interessante, quando eu cheguei em Israel, em 1978, eu fui para uma yeshiva em Jerusalém. A yeshiva se chamava Dvar Yerushalayim, e quando eu já estava sabendo uma página de Gemara com Rashi e Tosfot, aí já fui para a yeshiva de Kfar Chabad, que era uma yeshiva já de alto nível. Mas enquanto estava em Jerusalém, nós procurávamos muito. Naquela época tinha um grande tzadikim, tinha o Baba Sali, tinha o Rebbe de Gur daquela época, o Rebbe de Satzma daquela época. Em Jerusalém tinha um grande tzadik, se chamava Rav Gedali Koenig. E fomos lá, Sukkot, na casa dele, e eu fiz uma pergunta. Ele era uma pessoa assim, num nível tão elevado, mas tão elevado, que ele conseguia ver as almas. Aí eu perguntei, o que eu tenho que fazer nesse mundo? Aí ele falou, você compra um Kitzur Shulchan Aruch, e você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de manhã, na hora que você acorda. O que você tem que fazer nesse mundo depois de tarde, de noite, no Shabbat, no Yom Tov. Em outras palavras, a Torá, ela não é uma religião, o judaísmo não é uma religião. O judaísmo é um estilo de vida. Nós acordamos cedo. Inclusive, antes das esposas, eu tenho um relógio que ele me acorda por trepidação, por tremedeira, como se fala, vibração. Aí eu coloquei 3 despertadores vibratórios. Então, começamos lá, 5h45 da manhã, dá a primeira vibrada e já vou me programando para acordar. 5 minutos depois, mais uma vibrada. Já viram para primeiro Modani Lefanecha Melech Vekayem Shechazat Benishmatim Vechemla Rabam da Terra. Agradeço a Hashem por ter me devolvido a alma. E a gente fala devolvido a alma, mas na verdade nós somos a alma, né? Agradeço a Hashem que nós somos como uma criança que toda noite volta para casa para contar como estava na escola e no outro dia vai para a escola de novo. Então a gente sobe para o céu de noite, conta para Hashem tudo que a gente fez, volta de manhã, primeira coisa moderna, agradecemos a Hashem que voltamos. Depois, vira do lado, tem uma bacia com a Netilat Yadayim, com pote de água, aí eu faço Netilat Yadayim antes de colocar o pé no chão até. Em outras palavras, a vida de um judeu, você não tem que se esforçar, você já tem uma programação. Então, uma vez perguntaram para o Rebbe de Lubavitch, uma pessoa, ele era um maquinista, eu conheci ele, Shlomo Madanchik, conheci ele, em Kfar Chabad tem uma estrada de ferro,
Ele era um maquinista, tinha uma locomotiva com muitos vagões e o motor da locomotiva fundiu. E ele contou para o Rebbe falou, o que a gente aprende com isso? Que o motor da locomotiva fundiu. A gente aprende que a gente não pode fundir o motor. Quer dizer, tem que calcular a carga, tem que calcular os horários, tem que calcular, se programar para não fundir o motor. Então ele contou, o Rebbe nos conta que tem a Torá traz uma passagem, traz um mandamento que Hamor sonecha, se você vê o burro do seu inimigo, quer dizer, até o burro do seu inimigo, Rovetz tachat masa'o, ele está agachado embaixo da carga dele, ele não consegue se levantar, Azav tazavima, você vai ajudar ele a se levantar com a carga, ajudar ele a se levantar, se erguer com aquela carga. O Rebbe explica o seguinte, Hamar Sonecha, o burro do seu inimigo, quem que é o burro do seu inimigo? É o nosso Yetzer Hara. Cada um de nós tem uma má inclinação. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles não tinham essa má inclinação, não tinham Yetzer Hara. Apareceu a cobra estava do lado de fora, a cobra não estava dentro dele, a cobra não estava falando por dentro, a cobra estava falando por fora. Lá, a cobra, nós sabemos, ela era um animal irracional, foi criado no 5º dia da criação, só que o anjo da morte, no 6º dia da criação, o anjo da morte baixou na cobra, a cobra começou a falar, mas ele não baixou no Adão, ele não baixou na Eva, ele baixou na cobra. A cobra estava fora. Só que depois que o Adão e a Eva fizeram aquela primeira transgressão, aí entrou dentro de nós, cada um tem a cobrinha dele, cada um tem a própria cobra agora, falando dentro de nós, e a pessoa pensa que é ela própria. Ela pensa, isso a gente chama de Yetzer Hara. Yetzer Hara é nossa má inclinação. Nós pensamos que é uma ideia nossa, a pessoa quer fazer uma coisa errada, e ela pensa que é ela que quer. Não é ela que quer, a cobra que estava do lado de fora do paraíso, agora ela está do lado de dentro. Agora cada um de nós já nasce com a cobra dentro. Então, essa cobrinha que a gente tem, o nosso Yetzer Hara, a nossa má inclinação, ela fala para você, olha, faz isso, faz aquilo, e, coitado, a pessoa acha que é uma ideia dele, ele acha que é ele que está querendo fazer a coisa errada, mas não é. O que acontece na prática? Por causa que a cobra está dentro, agora a gente tem que ser especialista em diferenciar o que é ideia da cobra, o que é a nossa própria ideia. Então diz o Rebbe que terech hamor sonecha, o burro do seu inimigo, quer dizer, isso é o Yetzer Hara, isso é a nossa má inclinação, quer dizer, aquela cobrinha que está dentro de cada um de nós. Rovetz tachat masa'o, quer dizer, só que agora ele já está acabado, ele está caído. Então, Azav tazavima, ajuda ele. Por quê? Porque o Yetzer Hara, nossa má inclinação, ela tem que ser usada a nosso favor. Ela é a locomotiva, ela é o burro que vai carregando a carga. Os Anshe Knesset Agdolá eram 120 sábios e profetas que eles viveram desde a destruição do primeiro Bet HaMikdash até a construção do segundo Bet HaMikdash. Eles viram que o Mordecai e a Esther, que também eram desse, Mordecai era dos Anshe Knesset Agdolá, eles conseguiram anular o Holocausto, mas não era o Holocausto como na Alemanha, que ia ser só na Europa, o Holocausto em todos os países do mundo. A Pérsia antiga, o Irã antigamente, tinha conquistado o mundo inteiro, e o mundo inteiro não era muita coisa. A Europa era a floresta amazônica, na Europa só tinha Grécia, ainda não tinha Roma. E a África era só até as pirâmides do Sudão. E a Ásia era só até o Vale do Rio Indo, quer dizer, a humanidade ainda não tinha se espalhado tanto. E esse rei da Pérsia, ele era dono de tudo. Ele ia fazer um holocausto no mundo inteiro. Aquilo era o mundo inteiro. E o Mordecai e a Esther conseguiram anular aquele holocausto. E por causa de uma falha na lei da Pérsia, eles foram obrigados a matar os antissemitas.
que eles nem teriam feito isso, mas o rei falou, olha, não tem como anular um decreto que saiu do rei, tem como fazer outro decreto que antes deles matarem vocês, vocês vão lá e matam eles. Então foi feito um novo decreto que a gente tinha que matar eles, fomos obrigados a matar os antissemitas. Então, eles viram um absurdo desse, uma coisa dessa, não só que ele salvou a gente de em todos os 127 países, ainda a gente se livrou de todos os nossos inimigos. Eles chegaram à conclusão de que tudo isso Mordecai e Esther tinham conseguido, porque a Esther pediu para o Mordecai fazer um jejum de 3 dias com todos os judeus de Shushan Abirá. Aí entramos numa área da Torá que se chama Agadah. Diz o Zohar, você não é obrigado a justificar uma Agadah, porque a Agadah ela é uma coletânea de morais da história. Então, o que importa para a Agadah, para o Midrash, é a moral da história. Quer dizer, não importa se a história aconteceu, e se aconteceu daquele jeito. Então, a história pode ser que aconteceu daquele jeito, pode ser que estão dando ênfase, pode ser que não aconteceu. E tem uma Agadah, tem um Midrash que conta que esses Anshe Knesset Agdolah, eles fizeram 40 jejuns. Eles falaram, se Mordecai e Esther fizeram 3 jejuns, eles conseguiram anular o holocausto, a gente vai fazer 40. Então vai ter quem diz que eles fizeram 40 durante 3 vezes, ou fizeram 40 uma vez só, ou fizeram só 3 dias, ou não fizeram nada, mas de qualquer maneira eles conseguiram tirar de nós o Yetzer Hara da idolatria. A má inclinação que a gente tem para querer fazer idolatria. Ou seja, o Adam Rishon, a cobra falou que se ele comer aquela fruta, ele vai virar Deus. Aquela cobra falou, olha, essa árvore sempre existiu, eu estive aqui sempre do lado dessa árvore, chegou alguém, comeu essa fruta, virou Deus. E ninguém gosta de concorrência, então ele não quer que vocês comam essa fruta, para vocês não virarem Deus. Na hora que ele comeu a fruta para virar Deus, ele se auto-idolatrou. Por causa que ele se auto-idolatrou, entrou dentro de nós, que somos os descendentes dele, uma má inclinação que a gente tem a necessidade de fazer idolatria. É tipo assim, você não vai ver nenhum animal fazendo idolatria, mas qualquer país do mundo que você for visitar, o guia turístico vai falar, agora tem templo disso e templo daquilo, e vai saber. Qualquer lugar do mundo está cheio de idolatria. Então, eles fizeram o que fizeram, a gente não sabe exatamente o que foi feito, mas conseguiram tirar de nós, do nosso povo, o Yetzer Hara da idolatria. Depois disso, o judeu só fez idolatria para ganhar dinheiro, mas não fez por motivos religiosos. Na época do primeiro Beit HaMikdash, eles faziam por motivos religiosos. Depois, já era por motivos financeiros, já eram outros motivos, mas não por motivos religiosos. Aí eles falaram, agora então vamos tirar o Yetzer Hara do Gilui Arayot. Gilui Arayot quer dizer que a pessoa tem atrações assim, pela mulher do outro, pela coisas que é proibido para ele. Então eles fizeram o que eles fizeram, conseguiram tirar o Yetzer Hara do Gilui Arayot. Graças a Deus. Só que depois disso, dizem que as galinhas já não botaram mais ovo, começou o problema econômico. Aí eles reverteram, eles fizeram de novo o que eles fizeram e pediram agora para trazer esse Yetzer Hara de novo. Por quê? Se a mulher não sente atração pelo marido, se o marido não sente atração pela esposa, eles não vão ter filhos. Então eles queriam fazer uma coisa boa, que a pessoa não sentisse atração por ninguém. Mas se ela não sente atração por ninguém, também não vai sentir atração por quem precisa. Então daqui a gente aprende que o Yetzer Hara, ele é uma energia, ele é uma necessidade. Então ele é um burro, mas ele carrega uma mercadoria que você não tem como carregar. Ele carrega um peso que você não consegue carregar. Então, você não tem que destruir o Yetzer Hara, você não tem que destruir o corpo. Então, o Rebbe diz, o Hamor Sonecha, o Homer, Hamor é burro, mas são as mesmas letras que matéria, Homer. Ou seja, o Hamor Sonecha é o seu corpo, que a alma animal e o nosso corpo é uma coisa só. A alma animal é a alma do corpo material. Então, você vê, você não pode destruir o seu corpo.
Você tem que ajudar o seu corpo, você tem que ajudar o burro a levantar. Então, você não pode se destruir, você tem que se ajudar. Então, sendo que o nosso corpo, a nossa alma animal com o nosso corpo, é o jeito que a gente tem para interagir nesse mundo. Então, você sempre tem que estar com saúde, você sempre tem que cuidar bem do seu corpo. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, mas... Fazer o possível. Mas fazer o possível. Fazer o possível. Então, a gente tem que ajudar o nosso corpo, a gente tem que ajudar a nossa alma animal. Nós temos que direcionar a nossa alma animal para que ela seja a nosso favor e não contra nós. Então, quando a gente fala acordar de manhã, o rei Davi, ele enganava o Yetzer Hara dele. Tem uma Gadá que conta também o Midrash, fala que ele acordava para tomar um cafezinho, né? Vamos dizer assim, nos nossos padrões. Aí depois que ele já acordou, ele falou, ai, agora não vou ter tempo de tomar um cafezinho. Então, mas nós, não, a gente diz o Alter Rebbe, isso ele falou mais de 250 anos atrás, que nós somos uma geração fraca. Você imagina a geração dele, não tinha poluição. Não, eles eram pessoas super... 250 anos atrás, na Rússia... O alimento. Olha, o alimento era tudo orgânico, sem agrotóxicos, e os trabalhos eram braçais, quer dizer, todo mundo se exercitava. E ele falou, nós já somos uma geração tão fraca que do Adão e Eva até nós sempre vai tendo uma descida de gerações. Cada vez a cópia vai ficando mais frágil. Então o Alter Rebbe falou, a gente tem que comer para rezar e não temos, senão a gente vai acabar rezando para comer. Se a gente não tomar o cafezinho de manhã, cafezinho com bolachinha... Reza sem foco daí, né? Reza sem foco. Aí reza sem foco. Então assim, para ter o foco, em primeiro lugar, você tem que ajudar o seu Homer, ajudar a sua matéria, ajudar o seu corpo. Então a gente toma um cafezinho com biscoitinho de manhã antes de rezar, porque senão a gente vai rezar, a gente não vai se focar em Deus, a gente vai se focar, vai querer se livrar da reza, vai querer rezar rápido para poder tomar o cafezinho depois da reza, e na hora que a pessoa tirar o talito, ele já vai sentir aquele alívio, que ele já se livrou daquela obrigação, ele já terminou a reza, graças a Deus. Graças a Deus terminei a reza. Graças a Deus rezei. Agora eu já posso tomar um cafezinho. Então, você quer ter foco? Primeiro você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que deixar o corpo bem alimentado, dormir bem, comer bem. Aí, você não vai rezar para comer, você não vai rezar para dormir. Você vai dormir para rezar, você vai comer para rezar. Uma coisa assim. Então, em primeiro lugar, para ter foco, esquece do foco, pensa na sua saúde. Acorda de manhã, dorme 8 horas. Você pode dormir menos, mas dorme 8 horas. Depois que dormiu 8 horas, das 10 da noite às 6 da manhã, você acorda, você toma o seu cafezinho, com o seu pedacinho de bolo, ou com o seu biscoitinho. Aí você vai ter foco. Senão o corpo vai puxar, o burro vai estar lá embaixo da carga dele, ele não vai conseguir se movimentar. Então, para nós termos uma disciplina, a disciplina é assim, em primeiro lugar, garantir que tudo que a gente precisa, você dormiu o suficiente, você comeu o suficiente, tudo que você precisa de ambiente, assim, tá na temperatura certa, se tiver muito quente, coloca um ventilador, se tiver muito frio, não coloca um ventilador. Mas assim, aqui no Brasil não tem esse muito frio ainda. De qualquer maneira, agora nós vamos para o assunto do foco. Ou seja, assim, para você ter lucro no que você faz, diz o Rebbe, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Então é o segredo. Esse é o segredo. A Gemara nos conta sobre a pessoa que nasceu no Mazal. Vamos dizer assim, a palavra Mazal vai ser traduzido, não é uma tradução certa,
vai ser traduzido como constelação. Mas a palavra nasal é como a água que ela escorre. Então, assim, a abundância que vem lá de cima, a fartura que vem lá de cima, vai escorrendo para a gente. Então, isso vai ser chamado de mazal, uma linguagem de noslim. Então, só que sendo que para chegar até esse mundo, tudo isso se reveste em receptáculos materiais, no desencadeamento da chefa, da fartura que esse mundo vai receber, esse desencadeamento passa por essas galáxias lá em cima. Então, por exemplo, um país como o Brasil, o maior país católico do mundo, 220 milhões de pessoas rezando para a estátua, e aqui chove todo dia, e a terra dá a sua produção, e as árvores dão as frutas, enquanto que Israel, a Terra Santa, está dependendo do seu comportamento. Então quer dizer que a gente não tem uma mazal. Então quer dizer, a fartura que chega para nós chega direto. Não passa por essas constelações. Enquanto que o que chega para o mundo passa pelas constelações. Por isso que os povos antigos, eles sabiam disso. Aí eles começaram a rezar para as estrelas. Por isso tem o Avdei Kohavim Mazalot. Então eles rezavam para as estrelas, que eles sabiam que ia passar por elas. Em outras palavras, quando a gente fala sobre a pessoa que nasceu quando tinha uma estrela vermelha regendo, estrela vermelha no meio do céu, isso é chamado Mazal Ma'adim, o Mazal vermelho. Essa pessoa, ele vai derramar sangue. Então, ele só vai ficar feliz se ele estiver derramando sangue. Então, nossos sábios falam, olha, não adianta se controlar. Você tem que direcionar, você tem que fazer o que você gosta. Você gosta de derramar sangue? Então, você vai trabalhar, você vai ser um médico cirurgião, você vai ser um shochet, você vai fazer abate kasher, você vai ser um moel, você vai fazer o brit milá, circuncisão. Nos nossos padrões de hoje em dia, você vai ser um médico cirurgião, pelo menos um enfermeiro, ou pelo menos vai trabalhar com sangue. Tipo, pelo menos está lá no laboratório fazendo exames de sangue, alguma coisa assim. Mas na hora que a pessoa, nossos sábios, eles não falaram, se controla, porque se ele se controlar, ele vai ser um frustrado. Você tem que direcionar o seu dom natural. Você tem esse dom, você tem que direcionar ele para o bem. Então, exemplos que eles trazem disso, assim, exemplos muito, muito interessantes, mas vamos pegar esse exemplo do Shofer Damim. Quer dizer, se essa pessoa ele não fazer abate kasher, ou não for um cirurgião, ou não for um moel, afinal das contas, Deus me livre, ele é capaz de virar um bandido e assassinar pessoas e não sentir remorso. Porque ele tem esse dom natural, então ele sente que ele está fazendo uma coisa normal, Deus me livre. Então diz o Rebbe, esse é o segredo, assim, que a pessoa, o Rebbe traz isso, que dizem nossos sábios, que você não consegue estudar a não ser a parte da Torá que você gosta. Então vai ter uma parte da Torá que você gosta, como tem hoje em dia, tem humanas, exatas, né? Vai ter uma parte da Torá que é matemática. Vai ter uma parte da Torá que são historinhas. Vai ter uma pessoa que essa parte da Torá de historinhas, ele vai se lembrar de todas as historinhas. Então, e a parte que é mais matemática, por exemplo, tem vão ter que fazer o Eruv. A cidade vai ter que ser rodeada. Nossos sábios, eles inventaram uma coisa chamada de Eruv. Tem um mandamento da Torá que você, no Shabat, não pode tirar uma coisa do recinto privado para o recinto público. Então, você está em casa, a porta da sua casa já na calçada, ou a porta do pátio da sua casa, mas você não pode tirar nada de dentro de casa para a calçada, e nem trazer da calçada para dentro de casa, a não ser que essa cidade tenha uma muralha em volta dela. Que aí a cidade inteira vira uma casa só. E nossos sábios foram lá, fizeram uma pesquisa, eles viram a muralha da cidade. A muralha da cidade tem medidas.
Então eles pegaram essas medidas, eles falaram assim, se você coloca um poste aqui e um cabo em cima entre esses dois postes, você vai estar fazendo a muralha da cidade. E você faz uma muralha ao lado da outra muralha. Você coloca agora mais um poste, puxa esse fio entre os dois postes, e mais um poste, até que você cerca a cidade inteira, uma cidade que não tinha muralhas, e agora ela ficou como se ela fosse uma cidade com muralhas. Então fizeram isso no... E bom, dentro daquela limitação, a pessoa pode carregar ali o siddur, isso, a aí já sinagoga, pode a carrinho tirar, de bebê. isso, pode tirar as coisas que são permitidas de serem usadas no Shabat, pode tirar de casa para a rua. Porque aquele lugar se tornou uma casa só. Então, no Bom Retiro, onde eu moro, é centro de São Paulo, e fizeram esse eruv. A pessoa, para fazer esse eruv, tinha que fazer cálculos de matemática que eu não sou capaz de fazer. E, para vocês terem ideia, assim, todos os cálculos que foram feitos lá, então essa é uma área da Torá que aí, se eu fosse o rabino responsável pelo eruv, eu teria que contratar alguém para fazer esse eruv. Agora, por outro lado, eu faço um casamento, eu tenho prazer, eu sou rabino de casamentos, eu tenho prazer em fazer um casamento. Então, isso me agrada. E na hora que eu estou preparando a ketubá, coisa complicadíssima, e todo mundo fala, rabino, como você tem tanta paciência, você tem que escrever a ketubá em aramaico com todos esses detalhes, hein? Porque eu gosto. Mas que o curso de rabino de casamento, ele é o mais difícil, né? É o mais difícil do que o de Eruvim. Porque lá, se Deus me livre, você faz um erro, aí Deus me livre, você fez um erro para todas as gerações. Aí o filho é mamzer, e Deus me livre. Entendi. Não vou entrar em detalhes. Erro lá é coisa grave. É mais grave do que se a pessoa que calculou o Eruv fez o erro. Mas o segredo aqui é assim. Você quer estudar Torá, você quer ter sucesso no seu estudo de Torá, você tem que estudar a coisa que você gosta. Você quer ter sucesso na sua área profissional, você tem que fazer o que você gosta. Não adianta você falar, eu sou obrigado a fazer qualquer coisa. Tá bom, na Segunda Guerra Mundial tinha lá o rebes que fugiram pelo... Antigamente tinha lá o esgoto de Varsóvia. Não sei, tem o Rebbe de Bobov com o pai do Shmuel Greenfeld, que eu conheci aqui no Bom Retiro, que ele, junto com o Rebbe de Bobov, fugiram dos nazistas, fugiram por um esgoto. O túnel do esgoto era muito grande, mas imagina 2 judeus religiosos fugindo dentro de um túnel de esgoto. Então, mas tinha que fazer aquilo temporariamente para escapar dos nazistas. Então, às vezes, temporariamente, você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Temporariamente. Mas não imagina que você vai fazer a coisa que você não gosta a vida inteira e que você vai estar fazendo uma coisa boa. É porque, Deus me livre, não preciso dar exemplos. Aqui, graças a Deus, no Brasil é mais fácil essas coisas. Mas, às vezes, a gente vai para os Estados Unidos, para o Congresso Rabínico Internacional. Os israelenses vão lá para comprar eletroeletrônicos e o brasileiro chega lá para fazer compra de supermercado. Que chocolate kasher que é tão caro e esses doces kasher... Quase não tem, né? Eu acho que eles exportam. Eu não sei qual que é o motivo, mas aqui é tudo que tem a ver com docinhos de crianças é tudo muito caro. E você chega lá nos Estados Unidos, tem bala zazá feita no Brasil, com as garradas dos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei porquê. E lá é muito mais barato que aqui, então eu compro lá e trago para cá. E é feito aqui. Sim. Mas aí a gente vai lá. Café do Brasil, que não tem Café aqui, do tem Brasil, lá. É uma coisa, é uma loucura. E aí, vou lá para o supermercado, pego de Crown Heights, eu pego o metrô até Borough Park, e vou com mala, com rodinhas, quer dizer, a minha mala inteira, já vou com as roupas velhas, já dou as roupas lá, encho a mala de chocolates e coisas assim para docinhos e... Que coisa que não tem aqui, né? Coisa que não... Tem, infelizmente tem, mas que eles vendem por um preço que já me pagaria 2 passagens, não uma. Então, vou lá, faço as compras, a mulher da caixa, ela tá com ódio dela ser
está trabalhando numa caixa. Ela passa, cada coisa ela passa lá, o preço ela joga. E a gente que veio do Brasil não está acostumado com isso. E ela joga, e joga, e joga. Eu falei, vai chegar uma hora que ela já não vai, ela vai cansar de tanto jogar. Não, mas joga, joga. Imagina a quantidade de coisas que eu comprei. Ela foi jogando, jogando, jogando. Tava com ódio da mercadoria, tipo, tava com ódio. Então eu falo, pô, essa pessoa não só que ela tá No lugar errado? no lugar, ela vai ter um infarto no final. Ela vai perder a saúde dela, que ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta. Mas ela está espantando os clientes. Quer dizer, se eu tivesse escolha, não tinha escolha, tinha que comprar. Mas se eu tivesse escolha, eu não ia comprar lá, ia comprar no outro mercado. Mas o outro mercado era mais caro, então eu tinha que comprar lá. Então, tipo assim, você faz a coisa que você não gosta, você espanta os clientes. E trabalha 2 vezes, né? Não só que você perde dinheiro, você perde os clientes. Você fica frustrada por estar fazendo uma coisa que você não gosta. E frustra os outros. E frustra os outros, e no fim, de retorno, de feedback, você recebe que você acaba sozinha e não tem mais clientes, e todo mundo já foi para o concorrente. Aí a pessoa já fica frustrada, já começa a ficar com inveja do concorrente, falar mal do concorrente. Quer dizer assim, não faça uma coisa que você não gosta. Tá precisando temporariamente? Faz isso temporariamente. Como eu dei um exemplo para vocês. O pai do Shmuel Greenfield com o Rebbe de Baba estavam precisando escapar por um esgoto. Então você está lá, o Rebbe e o Hassid dentro do esgoto, do túnel do esgoto. Imagina o cheiro que estava lá. Mas era uma coisa temporária. Depois que escaparam, aí o Rebbe continuou. O Rebbe, o pai do Shmuel Greenfield abriu uma fábrica aqui no Brasil. Cada um veio fazer o que gostava. Ninguém gostava de ficar lá dentro do esgoto. Então, às vezes, você tem que fazer uma coisa que você não gosta, porque senão vai passar fome. Então, saiba que é uma coisa temporária. Mas a coisa que você gosta de fazer, ninguém vai precisar te acordar de manhã. Não. Ninguém vai precisar falar, olha, acorda, não sei, aqueles tem, eu gosto muito de futebol, né? Tem aqui o estádio do São Paulo, aqui perto. Aí acorda que vai ter jogo. Aí não precisa acordar ninguém, né? Aí a pessoa já acorda sozinho. Quando você faz a coisa que você gosta, ninguém precisa falar, você tem que se esforçar, você tem que se esforçar, você tem... Ao contrário. Você precisa ter foco, né? Tem que ter disciplina, você tem que ter... Você faz automático, né? Porque é prazeroso. Faz por gosto. Então o Rebbe diz, esse é o segredo. Lechem, já tinha feito a brachá, né? É água, tá? Não é? A gente fala lechem, estou acostumado a falar lechem, mas é água. Não é tudo isso de cachaça, né, Ava? Então, por exemplo, tinha os Tanaim, Amoraim na Mishnah, na Gemara, nossos sábios, eles trabalhavam. E cada um fazia o que ele gostava também. E assim, quando você faz uma coisa que você não gosta, aí tem que ter disciplina, aí você tem que ser um ditador sobre você mesmo. Mas o Rebbe disse, isso não é o certo. O certo é você ajudar o seu lado material. Você quer ter sucesso no estudo da Torá? Estuda a coisa que você gosta. Quer ter sucesso no mundo material? Faz a coisa que você gosta, contanto que seja permitida de acordo com a Torá. Então tem o Rabi Udan assim, na Gemara em Kedushim, traz historinhas dos Tanaim, dos Amoraim, historinhas sobre profissões. Então a Gemara recomenda assim, sempre ensine o seu filho uma profissão limpa e fácil. Porque a parnassá é de Hashem. Então... Por que fazer o que não gosta se a parnassá é de Hashem? Exatamente. Faz o que gosta, então. Sabe que a parnassá vem de cima, né? Se você fizer o que você gosta, você vai ganhar mais. Esse é o primeiro lugar. Você vai ter mais clientes, você vai ganhar mais, automaticamente você vai ganhar mais. Então tem uma história, assim, o Adam Arishon, ele foi criado, o original da criação do homem e da mulher é para viver num paraíso. Viver num paraíso. Quer dizer, tinha lá tudo de graça. E depois que, Deus me livre, ele fez a coisa errada, né? Hashem falou para ele, deu um mandamento para ele de não comer a fruta do Etzadat. Ele comeu a fruta do Etzadat,
Então Hashem falou para ele, a partir de agora, Beziata Pecha Tochalechem. Então, o castigo dele foi que, com o suor da face dele, ele vai comer o pão. Então, o trabalho para o homem é um esforço. A Havá, a mulher, ela foi criada, a natureza da mulher é que ela manda no marido. Ela foi criada com essa natureza que ela vai ser Em Kol Chai, a mãe de todas as criaturas. Então ela se sentia a mãe dele. Aí Hashem deu, Deus me livre, consigo para ela que ele vai mandar nela. Então, para ela é um sofrimento muito grande. Isso é contra a natureza dela. Então, o homem tem que trabalhar e isso é contra a natureza dele. A natureza dele é não trabalhar. A natureza dele, ou seja, é viver num paraíso. Ele recebeu como castigo que ele vai ter que trabalhar. Então, ele vai ter que fazer um receptáculo para trazer a bênção divina. Ele tem que fazer esse receptáculo e assim Hashem pode dar para ele a parnassá dele. Quer dizer, vai justificar que, olha, ele está trabalhando, então ele merece receber tudo de bom. Mas, Deus me livre, está escrito no Shema Israel, Ve'avta et Hashem Elokecha, você vai amar Hashem bechol levavecha, com todos os seus corações, o bechol nafshecha, com toda a sua alma, o bechol meodecha, com todos os seus bens. Porque tem que estar escrito 3 categorias diferentes. Bechol levavecha é com o Yetzer Tov e Yetzer Hara. Quer dizer, você vai fazer o trabalho divino com a sua boa inclinação e a sua má inclinação. Você vai direcionar a sua má inclinação também para o bem. O outro, Bechol Nafshecha, porque tem gente que está disposta a perder a vida por causa para ganhar dinheiro. Então a pessoa se arrisca e Deus me livre, vai comprar ouro num garimpo, lá vai saber aonde, pode desaparecer e ser comido lá pelos jacarés e ninguém nunca vai saber que ele... Então, tem gente que para ele o dinheiro é mais importante que a vida. Tem gente, ou seja, quando a gente fala sobre trabalho, ninguém está pedindo para você dar a vida pelo trabalho. Quer dizer, você não tem que arriscar a vida. Ou seja, você tem que trabalhar, por quê? Por causa que o Adão e a Eva, eles fizeram aquela transgressão, então você tem que fazer um receptáculo para você receber a sua parnassá. Mas não quer dizer que esse receptáculo tem que ser feito, Deus me livre, de uma maneira que você esteja arriscando a vida. Então tem uma história que o Alter Rebbe, tinha uma pessoa, o Alter Rebbe, ele era Rebbe de uma cidadezinha chamada Liozna. Isso já é Rússia, é depois da Rússia Branca, tem a Rússia de verdade, né? E depois ele foi para uma cidadezinha um pouco maior, chamava Liade, e lá tinha uma pessoa que tinha fábrica de sapatos. E aquela região é muito fria, então os sapatos lá tinham que ser botas, né? Então o Alter Rebbe, ele falou para aquela pessoa, olha, eu vejo que todo mundo coloca a bota no pé, e você está colocando a bota na cabeça. Quer dizer, você está enfiando a cabeça dentro... O negócio das botas está aqui, né? Está aqui, está na cabeça. Quer dizer, tem que colocar o sapato no pé, não tem que colocar o sapato na cabeça. Como diz, o Rebbe explicou isso uma vez, quando a gente falou para Adam Arishon, cada palavra dá um exemplo para a gente entender como se faz a coisa. Então a gente falou para Adam Arishon, beziata perra, com o suor da sua face, quer dizer, com a parte que você já está descartando, que é o suor da sua face, com isso você vai ganhar dinheiro. Quer dizer, você não tem que, Deus me livre, enfiar sua cabeça dentro disso. Com o suor da sua face, não com... toda a sua... Ou seja, tem um versículo que diz, Egiat kapecha tochalechem, quer dizer, com o esforço das suas mãos. Ou seja, você não tem que enfiar a cabeça, idolatrar o trabalho, fazer isso. Você tem que fazer o trabalho. Mas o trabalho não é Deus.
E tem gente que pensa tanto em dinheiro que acaba idolatrando, né? Vira o deus dele o Acaba, dinheiro, né? Se a pessoa se tem bezerro de dinheiro, ouro. ela tá de um jeito, se não tem, ela tá do outro. Bezerro de ouro, bezerro de ouro. Justamente. Então, na prática, é isso. Quando você fala sobre disciplina, se a pessoa faz o que ela gosta, não vai precisar de disciplina. Tenta tirar ela. Hoje em dia, uma criança está jogando joguinho. Tenta tirar a criança do joguinho como se você tirar o osso do cachorro. Se a pessoa está fazendo o que ela gosta, não vai precisar de disciplina. Se a pessoa está fazendo o que ela gosta, ela vai fazer isso com consistência. Ela vai fazer um trabalho inteiro, com foco. Ela não vai espantar os clientes, ela vai atrair os clientes. Então, o segredo da disciplina, o segredo da consistência, o segredo do foco é você fazer o que você gosta. E dentro do trabalho também da advocacia, vai ter um advogado que ele vai ser criminal, outro advogado vai ser trabalhista. Quer dizer, cada um tem a área dele. A área que ele se identifica mais. Então tem um que conheci uma vez, não vou falar que dá detalhes, né? Que ele com certeza assiste a minha aula também. Mas assim, ele trabalhava no criminal. Ele era um juiz no criminal. E ele tinha um prazer assim... Conheci o Chorrete, vamos dar um exemplo. O Chorrete, esse aí, ele era um Chorrete na Argentina, era marido de uma amiga nossa. E ele falou assim, olha, eu chego lá na Shkita, eu chego assim. Se eu não mato 100 bois aquele dia, eu não me acalmo. Aí ele mata 100 bois, faz a parte caixeira, ele chega em casa calminho, tá tudo. No outro dia ele acorda e tem que matar mais 100 bois. Então a pessoa tem que, se ele está fazendo o que ele gosta, ninguém vai precisar acordar ele de manhã, ele vai ter foco, ele vai fazer a coisa com consistência, ele vai atrair os clientes, todo mundo vai falar que ele é muito um bom profissional, todo mundo vai falar que ele é muito eficiente, todo mundo vai gostar muito do trabalho dele. Esse é o segredo. Por isso diz o Rebbe que terei Hamor soneja, quando o Hamor é o Homer, a matéria. Quando você vê então essa matéria que você odeia, Rovetz tachat masal, quer dizer, é o seu corpo material, com o Yetzer Hara, com a alma animal, quer dizer, o seu inimigo. O Yetzer Hara dentro de você. E ele está perto do síndrome do burnout. Ele está já para fundir o motor. Ajuda ele, não fica pressionando, ajuda, porque depois que o motor funde, é mais difícil de consertar do que... É melhor perder o dinheiro antes, consertando o motor antes dele fundir. Verdade. Esse é o detalhe. Então, tem que fazer o que você gosta. E daí você nunca vai trabalhar. Aí você vai estar se divertindo. Sempre de férias. Aí o trabalho vai ser uma diversão. Vai ser uma diversão. Muito obrigada, Bruno Rabelo, pela sua dedicação a essa aula tão belíssima que foi gravada agora pelo nosso queridíssimo Rabino Gloiber. Faça suas perguntas. Quer dedicar aula também? Me chama no privado e aí a gente vai, você também vai poder dedicar a sua aula. Então, foco, consistência e qual que é a outra? Foco, consistência e disciplina. Então, assim, faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na vida. Não vai precisar de disciplina, não vai precisar, você já vai ter foco, automaticamente vai fazer um trabalho bem feito. Exatamente, vai agradar a todo mundo, você e todo mundo. E sempre lembrando, né? A Parnassá, ela vem de Hashem. Então, não importa se você... Os planos que você fizer, se você fizer planos dobrados aí para ser muito rico, ter muito sucesso, muita coisa financeiramente, mas se não tiver nos planos de Hashem, você pode empurrar um caminhão por dia, né? Que nada vai acontecer financeiramente. Agora, pense nisso, assim, a Parnassá, ela vem de Akadosh Baruch Hu. Então, faz o que você gosta. Daí você vai ser feliz e vai fazer as pessoas que estão em volta de ti felizes também. Obrigada, Rudi Keila, pela participação. Espero que você tenha gostado. Ótimo dia, Brunão. Opa. Obrigada. E é aquela coisa, né? Faz o que tu gosta, todo mundo, né? Faz o que gosta, porque você usa aquele ditado útil e o agradável. Unir o útil e o agradável.
E Atzlacha, Briut, Panazá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov. Bekoltov.